Boa tarde, amigos do programa Fé, Vida e Saber. Com alegria estamos aqui novamente, levar até vocês a leitura do Evangelho do Dia. Eu, Marivalda Barroso, Edna Façanha. Sou eu. Esperamos que estejam todos bem, com saúde. Que Deus possa nos abençoar nessa tarde. Isso. Né? E Marivalda vai ler o Evangelho. Eu levo assim a minha palavra de consolo para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos agora nesses últimos dias, que ele seja bem recebido no céu. E nós vamos aqui fortalecer a nossa alma com o Evangelho. Então o Evangelho de hoje é Mateus 23, versículo 27 a 32. O amor de Deus, ele se realiza em todo aquele que guarda a tua palavra fielmente. Isso nos diz João, né? Capítulo 2, versículo 5. Bom, em Mateus nós dizemos o seguinte, que naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Hoje, 26 de agosto de 2020, e esse foi o nosso Evangelho do dia. Mais uma vez, nós estamos aqui diante de uma complexidade que é a questão do ser por dentro e por fora. Né? Isso. Por dentro é aquele que a gente diz lá fora, por baixo a mais pura seda, por cima... Não é? Não. Por cima a mais pura seda, por baixo Não sei. O rebutai, né? Quer dizer, aquilo que está rasgado, né? O tecido rasgado, velho e podre. Então aí, quando ele diz que hipócritas são aqueles que aparentam uma fisionomia de justo, mas por dentro só tem podridão, né? São aquelas pessoas falsas. Novamente o Evangelho é como se fosse uma extensão do Evangelho de ontem, terça-feira, dia 25. Que ele fala da falsidade, da verdade, né, da mentira. E hoje ele está falando das pessoas que são hipócritas, que aparentemente são piedosos, que aparentemente são piedosos, misericordiosos, mas que no fundo eles são aqueles que estão sorrindo enquanto você está morrendo. Isso. Né? E eles estão com toda a piedade na sua frente, logo que dão as costas, eles começam a rir. Aquilo para eles não conta como um sentimento. O sentimento ali eles não têm. Então ele está falando de gente sem sentimento, né? Isso. Pessoa sem sentimento. Então a pessoa que não tem sentimento, ela não é uma pessoa que promove justiça, né? Sem sentimentos você não promove uma justiça. Apesar de que a justiça diz que ela é cega, né? A justiça é cega e você tem que não usar o sentimento na hora da justiça. Mas eu acredito que tenha sim, porque é o sentimento que vai provocar o discernimento, o que é certo e o que é errado. Muita gente pode até discordar do que eu estou falando agora, mas o discernimento tem a ver com o sentimento. Você tem que ter uma empatia para poder você julgar. Se fosse eu naquele lugar, naquele momento, o que seria? O que seria será que aqueles soldados que mataram aquele americano sufocado,
Será que eles têm empatia? Não têm. Eles cometeram uma injustiça, cometeram um crime, porque eles não têm a empatia, eles não têm discernimento. Então eles foram injustos. Então tudo isso cabe ali. Porque se eles pensassem, se fosse eu no lugar dele, ele gritou que estava sem ar, se fosse eu no lugar dele. Jesus, ele né? tira, né, a máscara dos fariseus, né? Isso. Dizendo que eles são filhos daqueles que mataram os profetas. Quer dizer, eles edificavam sepulcros para honrar os profetas e, no entanto, eles derramavam o sangue deles. Exatamente. E quando eles disseram que eles, se eles tivessem vivido no tempo dos pais, né, eles não seriam cúmplices. Então eles acabaram de se entregar. Que eles mataram os profetas. Eles são filhos dos que mataram os profetas. E aí o que Jesus prevê aqui, né? Que eles vão completar a medida dos pais, né? Dos pais. Matando o último profeta e seus discípulos, que é Jesus, né? Vão matar Jesus e seus discípulos. Mas isso não está querendo dizer no Evangelho que a gente vai matar os outros, porque Não, nós somos, de qualquer maneira, nós somos descendentes dos que mataram os profetas também, né? Mas o que é que nós estamos fazendo? Fazendo a penitência. O Jesus diz que você se arrependendo, você será perdoado. O bom ladrão foi aquele que se arrependeu na hora da morte, do lado dele na cruz, do lado direito, assim diz a história, e ele se arrependeu e ganhou a absolvição, não é isso? Foi absolvido. Então acreditamos nessa absolvição, nós acreditamos nesse perdão, porque acreditamos no Jesus misericordioso, mas que ele reconhece que existe muita podridão dentre os membros da lei, os membros da justiça. Então, nós devemos continuar lutando, né, contra os falsos profetas, pedindo a Deus discernimento, orientação, né, que o Divino Espírito Santo nos ilumine, para a gente não se deixe enganar por pessoas que pregam uma fé duvidosa. Duvidosa, né? exatamente. Fé mentirosa. É o que a gente espera. Então a gente continua na penitência. E ninguém está dizendo aqui que Jesus está varrendo todo mundo. Não, ele é misericordioso, ele vai nos ouvir, assim como ouviu Dimas no pé da cruz, com ele, ao lado da cruz dele, certo? Esse textozinho consentimento, que é o que eu vou ler agora, bem rapidinho, desculpa aí o linguajar, vigiai e orai, esse é do irmão José, viu? E chama-se consentimento. Vê se tem alguma coisa a ver com o Evangelho. Frequentemente te queixas da influência perniciosa dos espíritos infelizes. Dizeste debaixo de terrível obsessão. Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para se concretizar. Exatamente. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. É verdade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te o pensamento. Ausculta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. O que nós lemos aqui? Os fariseus, quando eles questionavam que se tivessem vivido nos tempos dos pais, não teriam sido cúmplices da morte dos profetas. Então, que a gente não siga essa orientação como se fosse um castigo para nós. Não, é como se fosse um alerta para nós. Vamos mudar de vida, porque os espíritos de luz estão nos sugerindo mudar de vida, viver na luz, se orientar no Evangelho. E o Evangelho, ele não crucifica ninguém. Ele não condena ninguém. Não, ele liberta. Ele liberta. Isso. Assim você leia com amor, com o coração, acreditando em Jesus, com fé.
não sejamos Tomé, certo? Precisando que Jesus venha fortalecer a nossa fé. Vamos fortalecer a nossa fé para que Jesus possa estender a mão para nós. Como fez os santos, né? Os santos de antigamente, os santos São Zeferino, que hoje é o dia dele, santo do dia. São Zeferino, São Zeferino, ele era romano, filho de Abôndio, e ele assumiu no século II a cátedra de Pedro, num período de grande perseguição para os cristãos, tanto assim que os seus 13 predecessores morreram todos mártires. O que mais abalava a igreja não eram as perseguições e massacres, mas sim as heresias que foram surgindo conjuntamente à tentativa de elaborar as revelações com dados puramente filosóficos. Os gnósticos chegavam a negar a divindade de Cristo. Teodoro subordinou de tal forma Cristo ao Pai que fez dele uma simples criatura, e Montano profetizava e pregava sobre o fim do mundo a partir da consciência de ser a revelação do Espírito Santo. Diante de todas as agitações, São Zeferino, mesmo não sendo um teólogo nem escritor, soube com o bom senso e a ajuda do Espírito Santo unir-se a grandes sábios de ortodoxia da época, como Santo Irineu, Hipólito e Tertuliano, a fim de livrar os cristãos da mentira e rigorismos. São Zeferino foi martirizado e entrou na igreja triunfante no ano de 217. São Zeferino, rogai por nós. Olha aí, quando ele fala aqui, mentira e rigorismos, o que significa esse rigorismo? Nós vamos até um pouquinho à Inquisição. Será que não tinha muito rigor ali na Inquisição? Quantas pessoas foram queimadas? Será que todas foram queimadas justamente? A igreja hoje vê isso, né? Questiona muito isso. E a gente está justamente pensando nesses rigores. Por que tanta exigência? Porque será que Deus está dizendo, faça isso aqui, que esse mal é bem? Até parece que eu estou falando besteira, gente, mas não é não. Analise bem que não é não. E esse foi o nosso programa de hoje, né? Deixa eu refletir aí, esse Zeferino está muito interessante. São Zeferino, o senhor realmente foi um mártir, e mártir a gente venera. Isso, né? Então, hoje a gente encerra por aqui. Quem quiser ver mais tá na página, né? Na página do... hoje a gente não está na página do Cultivar Saberes, não. Não? Não. Vai ser reflexões cotidianas. Porque isso aqui vai fazer parte de reflexões do cotidiano, né? E em reflexões cotidianas é a página no Facebook. Pronto. Quem quiser rever é só ir lá na página das reflexões cotidianas. Edna Façanha. Um prazer. E Marivalda Barroso. Mais uma vez estamos aqui. Um abraço a todos os nossos queridos amigos que nos curtem todos os dias. Todos os dias, e vamos melhorar mais para a gente ficar juntos, sempre juntos. Quem sabe um dia a gente não marca um grande encontro. Deus abençoe a todos.